Olá, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula do canal Cuca Online. Sou o professor Luiz Fernando. Vamos falar sobre funções do segundo grau, também conhecido como funções quadráticas. Se o vídeo fizer sentido para você, não esqueça de deixar o like. Se ainda não está inscrito no canal, não deixe de fazer inscrição para você receber as novas atualizações. Vamos lá. Funções do segundo grau geralmente são representadas por uma letra acompanhada de uma variável do tipo f de x, g de x, como está aqui, ok? Então, por exemplo, f de x igual a x quadrado mais 6x mais 8 é uma função. G de x igual a x quadrado menos 5x mais 6. Geralmente, uma função do segundo grau, ela gera um gráfico do tipo uma parábola, e essa parábola ela pode ser voltada para cima ou para baixo. Mas vamos calcular os pontos importantes para que a gente possa implementar o gráfico. Vamos lá, então. É, primeiro passo, o primeiro passo seria o quê? O primeiro passo seria nós definirmos as raízes da função, ok? Então vamos aqui definir as raízes. Para isso, eu preciso definir quem que é o A da minha função, quem que é o B, quem que é o C. Vocês aprendem quando estudam equação do segundo grau que o A é quem acompanha o x quadrado. Nesse caso aqui, o A então é igual a 1. O B é quem acompanha o x, então o B é o 6. O C geralmente é o termo independente da minha função, então é 8, ok? Bem, para que eu encontre as raízes dessa função, eu preciso tornar essa função uma equação do segundo grau. Ou seja, eu vou igualar essa equação igual a zero. Eu vou encontrar sim as raízes. Então, o primeiro passo é encontrar as raízes, ok? Então, primeiro passo, encontrar as raízes da minha função. Encontrar as raízes é a mesma coisa que fazer f de x igual a zero. Então, exatamente por isso que a gente fez aqui x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a zero. Isso implica que eu estou fazendo que o f de x é igual a zero. E encontrar as raízes é encontrar os valores de x para que f de x seja zero. Ok. Bem, então essa equação do segundo grau aqui eu posso resolver por teorema de Bhaskara, posso resolver por soma e produto. Eu gosto muito de tentar, primeiramente, fazer por soma e produto, e é isso que eu vou fazer, isso que eu escolhi resolver para vocês. Então, o produto, quando A igual a 1, vocês sabem que o produto tem que ser igual ao valor C. E o C da minha equação é 8. Então, o produto das raízes tem que ser 8. Professor, o que que é o produto mesmo? O produto é um número vezes o outro. Então, a primeira raiz vezes a segunda raiz tem que ser igual a 8. E a soma tem que ser igual ao valor do B com sinal invertido. Nesse nosso caso aqui, o B é 6, com sinal invertido fica menos 6, ok? Então, para eu descobrir as raízes, eu tenho que pegar dois números que multiplicados dão 8 e que somados dão menos 6. Eu dou a dica para os meus alunos de começar a ver quais números inteiros que multiplicados um pelo outro dá 8. Aí, no caso, eu tenho aqui, ó, 1 vezes 8. 1 vezes 8 dá 8. Ou ainda 2 vezes 4 dá 8 também. Eu poderia falar que o 4 vezes 2 também dá 8. Ou ainda o 8 vezes 1, tá certo? Professor, e se for número decimal ou se for fração? Aí não vai ser interessante fazer por soma e produto, ok? Aí você faz por Bhaskara, que é mais direto e é mais rápido, ok? Mas vamos ver se algum desses resultados aqui serve para mim como solução das minhas raízes. 1 vezes 8 dá 8, bateu, mais 1 mais 8, na hora que eu faço a soma, não dá menos 6. Ou seja, então não é 1 e 8 a raiz. 2 vezes 4 dá 8, mais 2 mais 4 dá 6, não dá menos 6. Opa, a princípio não é também a minha raiz. 4 vezes 2 dá 8, mas a soma também não dá menos 6. 8 vezes 1 e a soma também não dá menos 6. Professor, mas o senhor chegou perto. É verdade, eu cheguei perto. É, 4 vezes 2 dá 8 e 4 mais 2 dá 6. O que que me faz pensar? Que eu posso colocar um sinal aqui, né? Menos 2 e menos 4. Menos 2 vezes menos 4 dá mais 8.
e menos 2 mais menos 4, ou seja, a soma dessas duas raízes dá menos 6. Ou seja, acabei de encontrar então a minha raiz. Então, as minhas raízes da equação é exatamente menos 2 e menos 4, ok? Isso faz com que eu tenha, então, como pares ordenados, quais, então? Quando x é igual a menos 2 é uma raiz, y é igual a zero. Quando x é igual a menos 4, y é igual a zero, então, ou seja, acabei de calcular as minhas raízes. Eu tenho como raízes, então, dessa função os pares ordenados menos 2 e zero e menos 4 e zero. Ok? Vamos para o próximo passo. Vamos, então, para o segundo passo. O segundo passo, eu diria que é calcular os vértices da função. Ok? Professor, o que são os vértices mesmo? Os vértices são os pontos máximos e mínimo ou mínimos da minha equação do segundo grau. Como é que eu sei se é ponto máximo ou se é ponto mínimo? Bem, primeiro eu analiso o valor do meu A. Como vocês viram aqui, o A é igual a 1. O A é maior que zero. Toda vez que eu tiver A maior que zero, eu vou ter uma parábola. O meu gráfico vai resultar numa parábola com concavidade voltada para cima, ok? A maior que um, eu tenho parábola com concavidade voltada para cima, ou seja, eu vou ter algo desse tipo aqui, que alguns alunos gostam de chamar de carinha feliz. E se eu tivesse o A menor que zero, eu teria uma parábola com concavidade voltada para baixo, ou seja, carinha triste, ok? Então, carinha feliz quando eu tenho a maior que zero, carinha, carinha feliz quando eu tenho a maior que zero e carinha triste quando eu tenho a menor que zero. Então, nesse caso, eu já sei que o meu gráfico vai dar uma parábola com concavidade voltada para cima. E qual que é a fórmula para eu calcular o meu x-vértice e o meu y-vértice que a gente fala? O x-vértice eu vou utilizar a seguinte fórmula: menos b sobre 2a. O y-vértice, que é o que vai fazer o par ordenado junto com esse x, é o menos delta sobre 4a. Bem, o a, b e o c vocês já viram no outro slide. E aqui eu tenho que calcular o delta, então, né? Qual que é a fórmula do delta mesmo? B ao quadrado menos 4ac, ok? Então vamos lá calcular o x-vértice primeiro. X-vértice, então, é igual a menos b, ou seja, menos 6 dividido por 2a, que é 2 vezes 1, porque o a é 1. Então, eu tenho que é menos 6 dividido por 2. Então, eu tenho que o x-vértice é igual a menos 3, ok? Meu y-vértice. Eu tenho que calcular o delta primeiro. Delta é igual a b ao quadrado, que é 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 8. Então, eu tenho que o meu delta é igual a 36 menos 32, que é igual a 4. Portanto, o meu delta é igual a 4. Preciso do delta para quê, professor? Para calcular o y-vértice. O y-vértice vai ser, então, menos delta, ou seja, menos 4 dividido por 4 vezes A, ou seja, dividido por 4 vezes 1. Então, eu tenho que o meu y-vértice é igual a menos 4 dividido por 4. Isso dá menos 1. Daqui eu tiro mais um par ordenado. Qual é o par ordenado, então? Quando x igual a menos 3, o y igual a menos 1. Observe o seguinte, esse é o vértice da minha função, ok? Professor, o que é o vértice mesmo? O vértice é o ponto máximo ou o ponto mínimo da minha função, ok? Nesse caso aqui, como a concavidade é voltada para cima, porque o meu A é maior que zero, o meu A é igual a 1, eu tenho então que esse daqui é o ponto mínimo, ok? Então, se a minha concavidade é voltada para cima, quando eu calculo o vértice, eu vou estar calculando o ponto mínimo, tá certo? Então, vou escrever aqui para vocês. Eu estou calculando o ponto mínimo. Então, finalizei o cálculo dos vértices da minha função. Vamos para o terceiro passo. Detalhe, vocês vão perceber que na hora que eu lançar
eu desenhar o gráfico da parábola, ele é simétrico. Isso quer dizer o quê? Metade dela é o reflexo, é como se fosse o reflexo de um espelho, tá bom? Então vamos agora para o terceiro passo. Terceiro passo é um passo bem fácil, é só para você calcular aonde que o seu gráfico, aonde que a sua parábola cruza o eixo Y, ok? Então, eu vou calcular aqui onde a parábola cruza o eixo Y. Isso é a mesma coisa que calcular o f de zero. Eu vou explicar para vocês aqui para que vocês entendam, mas é claro que você pode ir direto na resposta. O que que é o f de zero? É quando eu calculo f de x para x igual a zero, ou seja, zero ao quadrado mais 6 vezes zero mais 8. Então isso dá quanto? Zero ao quadrado dá zero, então 6 vezes zero dá zero também. Zero mais 8 dá 8. Aí você pode fazer a seguinte observação: professor, mas era só pegar o valor do C? Exatamente. O f de zero é sempre o valor do C da minha função. Então perceba aonde a parábola cruza o eixo Y. Exatamente quando o y igual a 8. Ou seja, daqui então eu tiro outro par ordenado, que é o par ordenado que faz menção ao cruzamento do eixo y. Ou seja, quando x igual a zero, o y igual a 8. Então, esse é um ponto bem fácil de calcular. E vamos para o próximo passo, que é calcular o meu gráfico, ok? Então, eu tenho alguns pontos que eu calculei. Lembrando aqui, eu tenho as minhas raízes, que é quando eu faço f de x igual a zero. Perceba que o y é a mesma coisa que o f de x, então por isso que aqui o y igual a zero, né? Lembrando, primeiro eu tenho o x, depois eu tenho o y, ok? As duas raízes são os dois primeiros pares ordenados. Depois eu tenho aqui o meu vértice. Curiosidade, observe o seguinte: o que que é exatamente o meu x vértice? Se você observar bem, é a média aritmética entre x1 e x2. Menos 2 e menos 4, qual é a média aritmética dos dois? Dá menos 3. Então, caso você esqueça da fórmula do x-vértice na hora de uma prova, de um concurso, você pode lembrar desse detalhe. Pode usar da média aritmética, ok? E na último par ordenado aqui, eu tenho exatamente aonde eu cruzo o eixo y. Então, eu tenho esses pontos aqui, né, que eu tenho que estar plotando no meu gráfico, ou seja, minhas raízes, menos 2 e zero, menos 4 e zero. Tenho aqui o meu x-vértice, que nesse caso aqui é o meu ponto mínimo da minha função, e tenho aqui aonde eu cruzo o eixo y. E observem que no eixo x, tá? Eu preciso, tanto o eixo x quanto o eixo y, eu preciso usar uma escala. Observe que aqui, no caso, eu usei uma escala diferente porque me era conveniente. Mas, se esse pedacinho aqui é um, automaticamente aqui eu tenho que ter mais um, e assim sucessivamente. Então, por isso que eu tenho um, dois, três, ok? E aqui no eixo Y, eu usei cada marcação dessa como uma unidade. Então, agora o que que me resta? Me resta agora desenhar o gráfico, ok? Tá aí a parábola desenhada da primeira função, passando nas raízes, passando no ponto onde eu cruzo o eixo y, ok? Vamos para uma segunda função. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6. Perceba que aqui eu estou chamando de g de x, tá? Então, qual que é o primeiro passo mesmo? O primeiro passo é calcular as raízes. Então, vamos calcular novamente as raízes, ok? Para eu calcular as minhas raízes, eu preciso definir quem que é meu A, B e C, ok? Aqui no caso, o A é 1, que acompanha o x quadrado, o B é menos 5, o C é igual a 6. Nós vamos lembrar o seguinte, vamos tentar por soma e produto novamente. O produto tem que ser C sobre A, ou seja, quando A é igual a 1,
eu falo que o produto é igual a 6. Então, o produto das minhas raízes tem que dar 6. E a soma tem que dar exatamente, quando A igual a 1, tem que dar exatamente o valor de B de sinal trocado. Se o B dá menos 5, a soma tem que dar 5. Professor, então eu tenho que encontrar dois números que multiplicados dão 6? Exatamente. Então, por exemplo, 1 vezes 6 dá 6. 2 vezes 3 dá 6 também. 3 vezes 2 também dá 6. 6 vezes um também dá 6. E agora eu vou para o segundo passo, né? Qual desses dois números que somados dão 5? Aí eu percebo que 2 e 3 e 3 e 2, ou seja, eu descubro então que as minhas raízes são exatamente 2 e 3. Tanto faz eu falar que x1 é 2 ou x1, x2 é 2, tanto faz eu chamar de x1 o primeiro, o 2 ou o 3, tá bom? Aqui é indiferente falar que x1 é 2 ou que x1 é 3. O importante é saber que as duas raízes é 2 e 3. Logo, eu tenho como par ordenado quando x igual a 2, o y igual a zero. Quando x igual a 3, o y também igual a zero. Ok? Vamos para o segundo passo, então. Segundo passo é o que mesmo, professor? É calcular o vértice da função, ok? Então vamos calcular o vértice, que é o ponto máximo ou o ponto mínimo da minha função. Lembrando que para isso eu preciso calcular o delta também, colocar a fórmula novamente para vocês. X vértice menos b sobre 2a, y vértice igual a menos delta sobre 4a, e o meu delta é quem mesmo? P ao quadrado menos 4ac. Lembrem da simetria da parábola. Lembrem que se eu esquecer a fórmula do x-vértice, é só eu pegar as raízes da minha função e fazer a minha média aritmética. Então, no caso aqui, o x-vértice vai ser menos b, que vai ficar menos 5. Por que, professor, menos 5? Porque é menos b e o b é menos 5. Dividido por 2a, cuidado para não errar no sinal, ok? Senão acaba errando tudo. Menos vezes menos 5, menos vezes menos dá mais, então dá mais 5. 2 dividido 2 vezes um dá 2, então eu tenho que x vértice é igual a 5 meios. Posso colocar 5 meios ou posso colocar como decimal também, tá? Eu, particularmente, prefiro a fração irredutível, e 5 meios é uma fração que não dá para simplificar, ou seja, é uma fração irredutível, é como eu prefiro. O meu delta, quem é o meu delta? B ao quadrado, que é menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Ok? Então, delta vai ser igual a 25, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Então, eu tenho que o meu delta é igual a 1, ok? Então, o meu y vértice vai ser menos delta, ou seja, menos 1, dividido por 4a, que é 4 vezes 1. Logo, eu concluo que o meu y vértice é igual a menos 1 quartos. Então, eu concluo também que o meu vértice, que o vértice da minha função são os pontos 5 meios, que é 2,5, e menos 1 quarto, que eu tenho que saber que isso representa menos 0,25, ok? Então vamos para o terceiro passo, que é a implementação, para verificar aqui quanto que é o valor de f de zero. Lembrem que f de zero é exatamente o valor do c, então aqui o f de zero é 6, logo eu tenho que para x igual a zero, y igual a 6, é mais um ponto que eu tenho que colocar no gráfico, ok? Então vamos colocar isso no gráfico agora. Aí eu usei a mesma escala tanto para o eixo X quanto para o eixo Y, ok? Então, eu plotando os pontos importantes, né? Vou reforçar para vocês aqui os pontos. O primeiro ponto, para x igual a 2, y igual a zero, eu tenho exatamente aqui. X igual a 3, y igual a zero é uma outra raiz, ou seja, as duas raízes. Os vértices da minha função, x igual a zero, y, desculpa, o momento onde cruza o eixo y para x igual a zero, y igual a 6, que é exatamente aqui em cima, e depois os vértices da minha função, que é x igual a 5 meios, y igual a menos 1 quarto, que é exatamente esse ponto mínimo da parábola, porque a parábola tem concavidade voltada para cima. Aliás,
o A é maior que zero, o A é igual a um, ok? Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de curtir o vídeo e se inscreva no canal para receber todas as atualizações, ok? Obrigado, até a próxima.